em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, Bomba e Brigitte Bardot. O sol nas your love is a light for I realize that so much when I first met. Protejo o quilombo da nau de Colombo com a morte no lombo. Como Anícola Pó, como zumbi, Zambi vai zoar quem nos deixa. A professora Eliana Menezes né, primeiramente, né, ela é uma amiga, ela é uma colega, parceiraça de trabalho, mas é preciso também, né, dizer que ela é professora na Universidade Federal de Santa Maria, ela é professora no Departamento de Educação Especial e também professora no PPG de Educação. Ela integra também o grupo de estudos e pesquisas Diferença, Educação e Cultura, e também o grupo do GEP, né, a qual a professora Maura Corsini, no segundo encontro, né, trouxe bastante presente, depois a professora Camila também integra esse grupo. A gente tem falado, né, no GEP muitas vezes aqui, né, nesse grupo, e hoje, então, com a professora Eliana. Importante dizer que nós somos filha, né, digamos assim, do GEP, como grupo de pesquisa, porque também fomos, né, eu e a Eliana orientandas da professora Maura Corsini Lopes, então tem toda uma relação importante que vocês também conheçam, né, o porquê de nós nos vincularmos e porquê de nós estabelecer essa parceria, que já vem de uma longa data, que não é de hoje, e agora, então, né, de forma mais presente com a professora Darlise, propondo aí, né, essa continuidade das discussões, essa abertura das discussões também via, né, através do PPG da UBRA. Então, obrigada, Eliana, contigo. Obrigada, Rê, boa noite, boa tarde, boa noite, né, para todo mundo. Agradeço, assim, rapidamente, para a gente não se estender, mas eu agradeço muito o convite de vocês, a possibilidade de estar aqui, conversando sobre matemática que me é bastante cara, porque vem, né, de um tempo já de atuação profissional, venho me ocupando, né, das discussões relativas às políticas de inclusão, ao AEE em específico e às práticas de educação especial, isso em função muito da minha formação, como a Rê já disse, né, sou formada em educação especial, licenciada em educação especial, atuo no Departamento de Educação Especial, dou aula num curso de licenciatura em Educação Especial. Então, essa centralidade da educação especial na minha formação e na minha atuação profissional acaba me conduzindo a problematizar e pensar muito o que temos feito na prática enquanto, né, professores de educação especial. Então, obrigada pelo convite, espero que enfim, as questões que eu vou pontuar aqui com vocês sejam produtivas, né, se constituam como um convite para continuar pensando. E, bom, o tema, né, o título dessa conversa de hoje tem duas palavras que para mim são centrais, assim, que a gente tem procurado pensar muito quando fala em políticas de inclusão escolar, que é currículo e atendimento educacional especializado, né? E na relação entre currículo e AE, pensar as práticas de exclusão. Eu sei que a Maura e a Camila já discutiram bastante as práticas de exclusão com vocês, então eu queria também tensionar esses efeitos de exclusão, mas olhando um pouquinho para o funcionamento e para as formas como nós temos significado, então, esse espaço de AE, de atendimento educacional especializado, na articulação com o currículo escolar. Eu acho que talvez eu vá trazer, né, para contextualizar um pouquinho algumas questões que são batidas para vocês, mas de qualquer forma, acho que é importante a gente fazer uma demarcação bem específica com relação a essa sigla, né, AEE,
que ganhou vida, né? Ganhou vida com a política de 2008, ainda que o termo atendimento educacional especializado ele já existisse, né, nos documentos legais desde a Constituição de 1988. Então, lá na Constituição, quando a gente vai falar de educação, já existe a previsão de atendimento educacional especializado, preferencialmente, né, na rede regular de ensino para alunos com deficiência. Então, é uma forma de pensar a estada dos alunos, especificamente dos alunos com deficiência na escola regular, que não surge, digamos assim, com a política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva em 2008. Mas a sigla AEE, ela passa, né, a aparecer, ela surge com a ênfase que ela tem hoje em função, né, da publicação da política de 2008. E é importante destacar isso porque não é simplesmente demarcar, né, a sigla, mas é demarcar toda uma forma de constituição e oferta de um serviço, de uma prática da educação especial na escola regular, que vai configurar muitas das relações de exclusão que tem se materializado desde então, né, nessa escola. O que acontece, né? Essa política de 2008, que ela não tem, por si só, ela não tem peso legal, né? Ela é um documento orientador, mas ela não é um documento que normatiza, porque ela não tem peso de lei. Mas, em função da política, o Ministério da Educação, na época, né, do governo anterior, publicou imediatamente 2 documentos que são normativos, então, e que vão organizar, que vão dar as bases legais para o funcionamento do AE, né, orientado pela política de 2008. Então, a gente está falando aqui das diretrizes de atendimento educacional especializado de 2009, diretrizes número 4, e do decreto 7611 de 2011. Né? Na verdade, o decreto de 2011 ele veio para substituir um decreto anterior que era de 2008. Né? Então, o texto é basicamente o mesmo, mas o de 2008 foi revogado e em 2011 nós tivemos um novo decreto. Então, esses 2 documentos, eles regulamentam, em termos legais, o AEE. Né? E o que se tem com essa regulamentação, então? A previsão da abertura dessas salas de recurso multifuncional, porque o que é o AE, né? É o atendimento educacional especializado, serviço ofertado pela educação especial na escola comum para alunos público-alvo da educação especial, que deve ser desenvolvido, né, prioritariamente na sala de recurso multifuncional. Então, aí a gente já tem uma primeira questão que modifica o que nós tínhamos até então, porque quando a gente passa a falar em sala de recursos multifuncional, a gente substitui as salas de recurso que existiam até então, que eram salas de recurso específicas para alunos com deficiência intelectual, salas de recurso específica para alunos com deficiência visual. Então, antes, até o advento AEE, como nós conhecemos hoje, a gente não falava em sala de recurso multifuncional. As salas de recurso elas eram abertas, criadas para alunos com uma condição, vou usar esse termo aqui, específica de deficiência. O que isso pressupõe? Uma alteração na própria formação do professor. Porque antes nós tínhamos um professor com uma habilitação específica para atender aquele público que estaria naquela sala de recurso. Com o advento do AEE e das salas de recurso multifuncional, nós passamos a ter um professor que a gente chama de professor generalista, que deixa de ser um especialista, né? Então, a formação desse professor que atende nessa sala de recurso multifuncional, ele tem que ser, né? A formação precisa ser generalista. Ou vamos usar aqui, em referência ao termo da sala, um professor multifuncional, né? Porque ele vai atender um público que é muito amplo, né? Então, vocês sabem que o público-alvo da educação especial, segundo a política, o decreto e as diretrizes, são os alunos com deficiência, e aí a gente tem, né, as deficiência intelectual, as deficiências sensoriais, que seriam a surdez e a deficiência visual, a deficiência física,
a deficiência múltipla, que é a mais conhecida, né, é a surdo-cegueira, e as altas habilidades de superdotação, além do transtorno específico, transtorno do espectro autista. Estou fazendo confusão porque essa sigla também foi sendo alterada ao longo, né? Quando a política surge em 2008, era transtorno global do desenvolvimento, e agora ela é transtorno do espectro autista. Então, o transtorno do espectro autista, as pessoas com altas habilidades de superdotação e as pessoas com deficiência, dentro daquelas separações, é aquilo que constitui o que nós entendemos, conhecemos como público-alvo da educação especial. Essa ideia de público-alvo também incomoda muito, a gente tem problematizado essa discussão, procurando falar sobre alunos que são atendidos, alunos que, né, se encontram em processo de inclusão escolar, mas, enfim, o termo da política é público-alvo. Então, vejam que esse professor que vai atender nesse espaço, ele tem que ter conhecimentos na sua formação, aquilo que dá condições dele atuar nesse espaço, que possibilite que ele minimamente saiba, né, se relacionar pedagogicamente com esse aluno. O que por si só já é muito questionável, né, e isso tem sido um fator de problematização para quem atua na formação. Porque quem atua na formação se viu numa gincana imensa para conseguir, nessa formação, digamos, por exemplo, né, numa formação de 4 anos, um curso de licenciatura, eu não vou nem falar dos cursos de especialização, que tem uma carga horária bem menor, mas um curso de 4 anos de licenciatura, a gente tem que garantir as disciplinas de fundamentos, né, filosóficos, psicológicos, sociológicos, a história, a gente tem que garantir as disciplinas que são da ordem da didática, então as metodologias, e as disciplinas específicas, que constituem, né, aquilo que depois vai encaminhar os alunos para os estágios e tudo mais. Cíntia, se eu estiver falando muito rápido, tu me peça, por favor, tá bem? Então, como é possível, num curso, né, de 4 anos, garantir conhecimentos que vão possibilitar que os professores saibam atuar minimamente com essa gama de sujeitos que vão estar na sala de recurso multifuncional? E aí a gente começa a perceber que essa é uma política, e aí aqui eu vou fazer um tensionamento com relação à política, eu imagino que a Maura e a Camila também já tenham feito, que a Darlise e a Rê também façam, que é o marcador de que a gente, ao tensionar a política, a gente não se coloca em oposição a ela, né? Então, de maneira nenhuma, o que eu vou aqui tensionar significa dizer que eu sou contra a política inclusiva, muito pelo contrário, né? Cada vez mais eu sou uma defensora radical, porque é inegável, né, a riqueza da existência no diálogo com o outro, um outro que é um outro que é diferente de mim, e esse outro ele está num espaço que é plural, que é democrático, que é para todos. Então, eu não tenho dúvidas e eu não questiono em nenhum sentido a política, né, nesse aspecto, mas eu questiono a forma como esta política que nós conhecemos foi estruturada e organizada a partir da centralidade da atuação da educação especial e, por sua vez, do desenvolvimento e da organização das práticas no AEE, né? Porque aí, vejam, a gente tem a sala de recurso multifuncional com esse grupo de sujeitos que poderão ser, né, aluno deste professor que está lá. A gente tem a orientação nesses documentos de que o atendimento seja individualizado ou em pequenos grupos, né, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente tem a orientação do atendimento ser feito em articulação com o professor da sala de aula, que também vou tentar falar um pouquinho sobre isso com vocês. A gente tem a possibilidade desse atendimento acontecer de forma itinerante, que significa esse professor ir se deslocando, né, em diferentes escolas que têm sala de recurso para ir fazendo o atendimento. A gente ainda tem a previsão do atendimento domiciliar, em alguns casos, enfim. Mas o que acontece? Acaba que a gente tem a garantia de um espaço, de um professor, para atender um público-alvo específico, mas que acaba ocupando a centralidade da política inclusiva. Acho que eu estou tentando falar isso. Assim, existe uma responsabilização com relação ao sucesso da escola inclusiva,
no que faz a educação especial via AEE, que é imensa, e que, por vezes, acaba desresponsabilizando os demais sujeitos, os demais espaços, as demais práticas que são desenvolvidas na escola. Né? Eu tenho me perguntado muito, eu faço sempre essa pergunta, o que mudou efetivamente na tua escola desde a emergência das políticas de inclusão escolar? O que muda? Muda a presença dos alunos, a abertura da sala de AE, a presença desse professor que vai atuar com esses alunos nesse espaço. E, além disso, o que muda? Não precisa ninguém me responder, mas eu acho bacana a gente pensar, porque não dá tempo da gente se apresentar e eu conseguir saber um pouquinho de cada uma de vocês, né? De cada um e cada uma de vocês, para entender em que espaços vocês atuam. Mas, assim, pensar sobre o que muda é super importante, porque, por vezes, para além da presença desses aspectos no contexto da escola, não muda nada. Então, a gente tem a escola mantida da forma como ela, né, tradicionalmente vem sendo desenvolvida, né, e esse adendo, este outro que chega, com esses outros que chega, que seriam os alunos, que ficam confinados nesse espaço, né, e que se relacionam, né, um pouco mais, um pouco menos, com aquilo que está posto e que não é mexido. E aí, nesse sentido, tem um conceito que articula o currículo com essa discussão, que é um conceito muito utilizado quando a gente fala de políticas de inclusão escolar, que é o conceito de adaptação curricular, né? Adaptação, que depois foi substituído por flexibilização curricular. E qual é a questão, né, quando a gente para se perguntar sobre as questões relativas à adaptação curricular? É que tu adapta para alguns em específico aquilo que não é desconstruído, aquilo que não é alterado para todos os outros. Então, tu continua tendo um currículo imexível, porque tu tem uma escola que se mantém a mesma, uma escola que se não se modifica em nada. E aí tu tem uma adaptação daquilo que fica para a maioria, né? Tu adapta o que é feito, pensado para a maioria, para aquela minoria que está ali, né? E que chega, né? Vejam que é uma minoria que chega. Né? E talvez a questão, eu acho que é perguntar quais as condições dessa minoria que chega sair desse lugar de estrangeiridade se as práticas permanentemente demarcarem esses como, né, os outros. Porque tu tem algo que não foi mexido, tu tem algo que está funcionando, sempre funcionou, foi assim, a gente continua fazendo, é assim, é desse jeito, né? E tu continua desenvolvendo as tuas práticas. Tu pensa a escola para esses sujeitos, para esta maioria, né? E tu tem alguns elementos anexos, né? Aí a gente poderia pensar qual o lugar da educação especial, da diferença, da discussão sobre diferença, do AEE no próprio projeto pedagógico da escola. Eu não sei, mas é uma questão da gente pensar, né? Porque, por vezes, alguns documentos que a gente analisa, né? E talvez eu esteja falando da minha realidade, não sei, não estou de forma nenhuma querendo generalizar, mas, assim, é fácil encontrar as práticas de educação especial no anexo, num itemzinho do projeto pedagógico, no detalhezinho. Ali, quando tu fala de inclusão, tu fala de educação especial. Então, essa vinculação da política de educação das políticas inclusivas, né, da escola inclusiva, à obrigatoriedade daquilo que faz a educação especial, né, pode estar produzindo, né, uma responsabilização demasiada sobre alguns sujeitos que acarreta, por sua vez, uma desresponsabilização dos demais sujeitos. Então, essa é uma primeira questão que me faz tensionar um pouco as políticas na vinculação, na centralidade da presença da educação especial. Porque eu acho que a educação especial, ela pode muito, né, mas ela não garante por si só nada. Né? E por que ela não garante nada? Porque quando o João falava isso, né, depois a Regiane, ao me apresentar, falou isso também. Quando a gente pensa em políticas inclusivas ou em escola inclusiva, a gente está pensando numa escola que se desconstrói e se reinventa. Porque consegue entender, porque se percebe mobilizada pela diferença. E aí é importante, eu acho, demarcar a ideia de que quando a gente fala de diferença, né,
a gente também não está falando exclusivamente daquele que chega, porque a diferença ela não é um elemento que constitui só aquele, né, que tem deficiência, que é público-alvo da educação especial. A diferença ela é um elemento constitutivo das relações singulares, subjetivas, né, das nossas, de todo mundo aqui. Então, para mim, o que a política de inclusão faz com muita força, muita potência, é convidar a escola a essa reflexão, a esse processo de desconstrução de todo um trabalho construído para uma compreensão normativa de constituição humana, né? E para que seja possível, então, essa escola se construir ou ir se reconstruindo a partir de um olhar que é contranormativo, né? Que não é antecipador, que não é pautado em perfis e padrões de normalidade instituído. E aí nós temos um outro elemento da própria política, né, e da existência do AE na escola, que vai mostrar para vocês que a própria política de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, e os discursos relativos à política de inclusão escolar, eles também produzem normatividades com relação a esses outros da norma, que são as pessoas com deficiência, porque é uma política absurdamente centrada nas classificações e nos perfis diagnósticos. Né? Então, vejam que quando eu falei para vocês que a gente tem um público-alvo e a política diz com quem nós trabalhamos, quem é esse aluno que vai ser público da inclusão, no AE, né? Porque aqui eu estou falando exclusivamente do AE, a gente automaticamente é convidado a entender as classificações e se apropriar dos saberes específicos das classificações. E aí a formação, aquela formação que eu falei para vocês que se perdeu um pouco e que se ampliou e se fragilizou, é uma formação que passa a ser construída em função das classificações. Então, tu tem curso de atendimento educacional especializado ou formação de professores para atendimento educacional especializado do aluno com deficiência intelectual. Formação de professores para o AE, para o aluno com deficiência física, para o aluno com... Qual é o problema disso? Né? O problema disso é que a gente vai fortalecendo a classificação como aquilo que supostamente vai me dar condição de conhecer o aluno e esquecendo de atentar para o aluno. Porque, na verdade, a gente não trabalha com a classificação, a gente trabalha com o aluno. E o aluno, ele é muito mais do que a classificação. Então, a formação que vai nos ensinar... E eu estou falando isso para vocês como alguém que atua na formação e que dá disciplinas como deficiência intelectual, por exemplo. Né? Então, a formação, quando centra, né, as discussões, né, a preparação, digamos assim, desse professor para ir atuar nessa escola e desconsidera, né, a diferença como um elemento constitutivo da singularidade e aponta a diferença como um elemento que é sinônimo de deficiência e que, portanto, precisa, né, pressupõe esse professor que vai saber mesmo o que é a deficiência intelectual, saber mesmo o que é a surdez, saber mesmo o que é a deficiência física, porque é sabendo mesmo o que é cada uma das classificações que eu vou me sentir preparada para trabalhar com esse aluno. Essa formação ela é um desfavor para a escola inclusiva, porque ela não vai preparar mesmo nunca, até porque preparar mesmo, e eu estou usando esse termo com ênfase, porque isso é um argumento que a gente escuta todos os dias, não me sinto preparada, não me sinto preparado, não me formei para, não me sinto preparado, né? Assim, para mim, a ideia da preparação está muito centrada na ideia da apropriação do conhecimento específico, né? Da apropriação da possibilidade da gente se apropriar desse conhecimento específico, saber mesmo o que é a deficiência intelectual, por exemplo, saber quais são as estratégias específicas para trabalhar com esse aluno e aí, então, implementar essas estratégias no contexto escolar. Só que o que é mesmo, né? Quem é mesmo esse aluno com deficiência intelectual? Eu não sei, né? Porque esse aluno ele não está nos cursos formadores, esse aluno está na escola, né? Então, eu recebo conhecimentos sobre a classificação
e eu vou para a escola, e quando eu chego na escola, eu preciso ter disponibilidade e escuta para esse aluno que está na escola, que por vezes vai questionar todos aqueles saberes específicos que me foram passados, porque aquilo que me disseram que aquele aluno é mesmo, ele não é nada. Porque me disseram e me ensinaram a trabalhar com a deficiência visual a partir do Braille, e eu chego na escola e eu tenho um aluno que não usa, não quer usar, não sabe usar. Não vai ser a partir do Braille que eu vou trabalhar com ele, né? Porque me disseram que a pessoa com deficiência intelectual tem dificuldade de memorização, porque tem dificuldade de abstração, porque não trabalha com pensamento simbólico. E eu chego na escola e eu tenho um aluno que sabe todas as músicas da Rita Lee, todas as letras das músicas da Rita Lee. E aí eu olho para ele e penso, mas como é que ele não tem dificuldade de memorização? Entende? Então, educação inclusiva, atendimento educacional especializado pressupõe, né, disponibilidade de atenção para esse que está ali. Para essa história de vida que constitui esse aluno, da forma como ele vem se apresentando na escola, né, e que história que vai, então, me possibilitar entender como é que eu posso oferecer, né, elementos que vão fazer com que ele na escola consiga se apropriar mais ou menos. Então, quer dizer, ele trabalha melhor em coletivos, com grupos, né? Ele trabalha melhor com música, ele trabalha melhor com... enfim, né, vídeos, em que medida ele é estimulado em casa, qual é o nível de aposta e investimento que a própria família faz nele, para que ele tenha um processo de autoestima que faça com que ele não desista na primeira vez que ele não conseguir, vá fazendo com que ele tente novamente e vá encontrando as suas estratégias para que ele, né, conquiste o êxito. Não tem nenhum investimento, bom, então a gente vai ter que trabalhar com essa família, porque não é possível, né, que ele se constitua como alguém que vá encontrando as suas estratégias se ele, né, nas relações que ele estabelece com as outras pessoas, ele não é estimulado em nenhum momento nesse sentido, né? Então, qual é a aposta? O que a gente pensa sobre esses alunos, né? Quais são os significados que a gente foi construindo sobre esses alunos e a presença desses alunos na escola? O que a família pensa sobre esses alunos? O que os colegas, as crianças pensam sobre esses alunos e como essas formas de significar esses alunos conduzem ou direcionam as relações que são estabelecidas na escola, né? E aí me lembro, que bom, Geisa, me lembro de um relato de uma menina que foi aluna da minha orientanda de estágio, a Bruna, que a Letícia bem conhece, a Letícia está aqui, a minha aluna está aqui, não vai ouvir nada de novo, mas está aqui. A Bruna fez uma entrevista com os alunos dela no TCC, ela ouviu os alunos que frequentavam a EE, e ela tinha uma aluna de 3º ou 4º ano, agora eu já não me lembro, isso já faz uns 4 anos, e a menina dizia, né, tu gosta de vir para a escola? Não gosto, mas não gosta por quê? Eu não gosto porque as atividades que a professora me dá são muito diferentes das atividades que ela dá para os meus colegas, né? Todo mundo faz atividades mais difíceis, mas as minhas são sempre muito simples, é o gato, a bola, o cachorro, o cavalo, né? Eu só pinto enquanto todos os outros fazem outras coisas, e eles, entende? E eu sei disso, e todo mundo sabe disso, né? Então, vejam, aqui a gente está falando de currículo, a gente está falando de AE, a gente está falando de inclusão, a gente está falando de exclusão, ou de exclusão, se vocês quiserem, né? Então, como é que pode, né? Como é que nós podemos imaginar que essa menina vá se constituir como alguém que está aprendendo, que vai se desenvolver, que vai constituir autonomia, que vai olhar para si de um outro lugar, que vai se relacionar consigo de outras formas, se ali naquele contexto da sala de aula e talvez em todo o contexto escolar, ela se sinta absurdamente demarcada e excluída. Sabe o que ela diz? No final da entrevista dela, ela diz: eu gostaria de ser invisível, porque eu não aguento mais ser diferente. Entende? Então, essas demarcações que são efeitos e produtos das práticas de individualização, e agora estou olhando aqui a Nadine, cujo trabalho de mestrado falou muito sobre isso, e eu fui banca, por sorte, né? Mas essas demarcações que são produtos dos processos de individualização operados pelo AEE, elas são muito, muito problemáticas e perigosas,
porque por vezes elas muito mais excluem do que propriamente incluem, né? Então, a classificação e o diagnóstico podem ser muito perigosas. As estratégias de adaptação curricular podem ser muito perigosas. A presença do monitor, do profissional de apoio em sala de aula pode ser muito perigosa, se ele servir como um elemento de demarcação e individualização. Então, sentou do lado, entende? Outro dia, outro exemplo, outro dia na escola do meu filho, a professora de educação especial entra na sala de aula para preparar a turma, 6 anos, para a escola. Preparar a turma porque ia entrar um coleguinha autista na sala de aula. E desde que esse coleguinha... e aí a professora prepara como? Por que prepara? Por que prepara? Eu fico pensando assim, por que não aposta na infância? Por que não aposta na possibilidade dessas crianças se relacionarem com esse que chega, irem aprendendo na relação com esse que chega, como é que pode ser, né? O que funciona, o que não funciona, por que precisa antecipar e demarcar? Então, desde que esse coleguinha chegou na sala de aula, meu filho pergunta, mas por que ele é especial? Mas por que ele grita? Mas por que... Entende? E talvez ele fizesse essas perguntas, mesmo sem essa preparação, mas quando ele faz essas perguntas, automaticamente ele já diz para mim, mas é que ele é diferente, né, mamãe? A prof diz que ele é diferente, que ele vai gritar um pouquinho mais, mas é porque ele é diferente. Entende que quando a gente vai demarcando a ideia de que a diferença está só em alguns, a gente vai reafirmando o quê com relação a todos os outros? Que todos os outros são normais. Tá vendo a armadilha da coisa toda que a gente faz sem nem se dar conta, né? Porque a gente está ali fazendo com... né? Tá ali tentando, tateando, né? Possibilitar que para todos seja o melhor possível, para todo mundo seja o melhor possível. Mas existem, né, efeitos que precisam ser problematizados permanentemente, e a gente só consegue problematizar esses efeitos na medida em que a gente encontra condições de desconstrução. Por isso que eu volto lá para o que eu falei no início e volto lá para o vídeo do João, né? É uma escola que se desconstrói, porque é uma escola que percebe, né, que não vai funcionar se as práticas forem mantidas da forma como elas vinham mantidas, porque as práticas, historicamente, as práticas escolares, elas foram construídas com a ênfase ou a busca, né, da normatividade, dos processos de normalização. Então, quando eu coloco, acho que provoco, convido vocês, né, assim, um diálogo que para mim poderia servir, né, como um convite a um exercício de pensamento sobre aquilo que a gente tem feito, os nossos espaços de atuação pedagógica, docente pedagógica, e sobre os efeitos do que a gente tem feito na constituição dos sujeitos, né, dos alunos, das famílias, dos próprios professores. Então, qual a disponibilidade que eu tenho de escuta, de parar, de prestar atenção, de olhar para esse aluno, de entender, para além dos diagnósticos e do que foi anunciado, que é mesmo que ele gosta, como é mesmo que ele responde melhor, com quem mesmo que ele está se relacionando de uma forma mais interessante, o que eu já ofereci para ele, me disseram que ele não consegue fazer, mas eu nem ofereci, porque o problema é esse, né? Quando a gente antecipa uma incapacidade, a gente já sabe que não pode oferecer para ele determinadas coisas, porque me disseram que ele não vai conseguir fazer. E, na verdade, na medida em que eu não ofereço e eu não deixo tentar, eu não possibilito que consiga mesmo. E aí ele não consegue. E aí eu reafirmo a impossibilidade que foi anunciada lá desde sempre. Ele não faz porque ele é deficiente. Ou ele não faz porque ele nunca foi ensinado a fazer. Né? Então, esses elementos, essas questões que me fazem olhar para o aluno, para além das classificações, de uma forma um pouquinho mais curiosa, mais atenta, mais disponível, é o que vai fazer a gente se sentir mais preparado. E isso leva tempo. Isso não é de um dia para o outro, né? Isso leva tempo, isso pressupõe escuta, relação, vontade de, né? E daí talvez, estou vendo que o meu tempo está acabando, mas o que eu, assim, vejo que tem funcionado muito, já que a gente está falando de currículo e DAE, o que eu sinto que
funciona melhor, né, no sentido de tentar reduzir ao máximo esses efeitos de individualização que demarcam e segregam e excluem o trabalho que a gente tem chamado de colaborativo, né? Mas aí, ou docência articulada, né? Mas aí, quando a gente fala que o trabalho é colaborativo entre professor da sala de aula, gestão e professor de educação especial, eu estou falando de trabalho colaborativo mesmo. Não é do trabalho que vai fazer o professor de educação especial pegar o planejamento pronto da professora e adaptar sozinho. Porque daí não é colaborativo. Uma fez, a outra foi lá e adaptou, né? O que eu estou falando aqui é da possibilidade, e aí eu sei que isso pressupõe tempo, isso pressupõe, né, um tempo que às vezes a escola não tem, isso pressupõe, né, uma disponibilidade que por vezes o professor naquele momento não está conseguindo ter, e a gente, né, entendo, compreendo, mas faço a provocação mesmo assim. E acho que faço mais a provocação para o professor do atendimento educacional especializado, no sentido de dizer, se não dá para ser colaborativo, então não faz. Mas não pega um planejamento pronto e adapta sozinho, porque daí tu está ensinando para aquele teu colega professor que tudo bem fazer assim. E não é tudo bem fazer assim, porque esse aluno ele não é um aluno só do professor da sala de recursos, ele é um aluno da escola, e, portanto, o planejamento, aquilo que vai ser oferecido para ele em termos de prática, né, de ensino, é a responsabilidade da escola, e não só do professor da sala de recursos, né? Então, bom, você está, como professor da sala de recursos, disponível para fazer esse processo colaborativo? É possível encontrar condições de fazer isso, de pensar junto, de construir junto, de dizer, olha só, tudo bem, é um texto, ele não lê, mas se a gente né, pegar a temática desse texto, trazer uma imagem e pedir para ele fazer a leitura da imagem para os colegas, enquanto os outros leem o texto escrito, ele vai ler a imagem. E aí ele vai falar, vai contar sobre essa imagem, e ele vai conseguir estar ali junto, participando, falando da mesma coisa, sabe? E aí, quando a gente mostra isso, por vezes, para o professor, que não é tão difícil assim fazer, quando a gente aposta no ensino colaborativo, a gente aposta nessa possibilidade de desconstrução da ideia de ser possível se preparar antecipadamente para, e se preparar em função de um conhecimento específico que é a priori dado, né? Porque a gente vai se preparando, né? E vai se preparando coletivamente na relação com esse aluno, com esse professor que tem um saber, né, específico sobre algumas questões que ajuda muito, eu não estou dizendo que não ajuda, mas é na rede, é na articulação, é na disponibilidade, é na escuta e é na vontade de desconstrução. Então, a escola inclusiva, ela não é aquela que recebe esse aluno, né, e fica, se mantém a mesma, né, colocando esse aluno, acrescendo esse aluno aquilo que já vinha sendo feito. Né? A escola inclusiva, ela é aquela que deixa de ser o que ela vinha sendo para ser outra coisa. Então, é uma escola que de dentro dela mesma, ela vai se reinventando. Eu gosto dessa ideia de reinvenção. Não é adaptar, é reinventar, é fazer de outro jeito, de outra forma. Tá? Não sei, que no meu horário já passaram 40 minutos e se a gente pudesse conversar, talvez, né? Tá bem, Eliana. Eu te agradeço muito, assim, dá vontade de continuar aqui ouvindo, né? Mas também é importante escutar um pouco também o que o pessoal está sentindo, o que eles estão pensando em relação a isso tudo que a gente está aqui provocando vocês a seguirem pensando, né? Nunca se esgota jamais num curso como esse, mas ele é um disparador, né, Eliana? Ele é um disparador de pensar o que nós viemos fazendo na escola e o que nós viemos fazendo enquanto esse atendimento, né, educacional especializado, isso que a gente tem chamado hoje, né, como tu disse, de um tempo para cá, mais fortemente, como esse jeito, né, que parece que é um jeito único, parece que é um jeito padrão, um jeito, medida única para todos, né, da mesma forma. Então, acho que desconstruir um pouco esse lugar do AE é o que tu fizeste hoje, assim, né, de forma genial, assim, para poder nos provocar mesmo, né, fazer provocações de pensar que isso pode ser diferente. Isso pode ser diferente, ainda que tenha uma política, ainda que tenha uma estrutura, né, ainda que tenham pessoas que ocuparam esses lugares antes, né, de vocês que estão hoje, enfim,
Eu anotei várias coisas aqui para depois, assim, provocar, né? Mas eu acho que tu já fizeste isso, eu não preciso fazer esse papel aqui de provocadora também, porque todo mundo se sentiu, eu acho, provocado com a tua fala. Foi, assim, muito, muito bom te ouvir. E desse lugar, né, Eliana, de dentro, eu fico sempre, assim, muito preocupada com esse lugar, né, que às vezes a gente coloca num saber específico como aquele que sabe mais e, portanto, defende e exalta como uma única possibilidade. E é o que tu não fazes, né? Tu te coloca de dentro para justamente desconstruir essa ideia, né, que se tem um jeito único de fazer. Então, eu acho que eu abro, assim, agora para vocês colocarem e conversarem, né, pessoal, se não tem perguntas, mas colocações, como é que vocês estão vendo isso? Acho que já vieram colocando, né, essa questão em outros encontros. A Camila falava muito no encontro anterior sobre também essa ideia, Eliana, de uma escola comum, de uma escola democrática, né, onde todos podem aprender. E ela tocou um pouco mais rapidamente, assim, por essa ideia de uma proposta colaborativa, né? Como pensar essa proposta colaborativa dentro da escola talvez seja a nossa grande questão hoje, né? Uma proposta colaborativa que vá mexer com as estruturas da escola, que eu acho que também é um pouco do que o João, o próprio João, já nos provocava no início, né? Como mexer, como que a tua disciplina também, né, João, acaba mexendo de alguma forma com essa estrutura de sala de aula ou com essa estrutura de AE, né, como lugares fixos para fazer alguma coisa que é esperado, né, e que se a gente puder romper com essa ideia do que é esperado, para olhar para esse sujeito de outras formas, me parece que é isso, né, que a gente precisa experimentar, né? A Eliana usa recriar, inventar, né? Experimentar, experienciar outras possibilidades, né? De justamente olhar para esses sujeitos de outras formas. Então, eu acredito muito nesse espaço da experiência, né? Nesse espaço que o João vem nos mostrar e o quanto a escola continua aquém de tudo isso, né? A gente, ouvindo vocês falando, a gente percebe o quanto essa escola está distante daquilo que a gente deseja. E deseja não só para as crianças de inclusão, mas para todas as crianças, né? O quanto o conhecimento ainda se dá de uma forma padronizada, e a gente tem visto isso, mas também dessas identidades fixas, né? Essa, para mim, é um grande eixo aí da fala de vocês, né? Essa questão das identidades fixas e o quanto isso pode, né, provocar estereótipos nas crianças que não são legais, que não são produtivos, né? Então, assim, quero agradecer, me senti, assim, muito tocada com a tua fala e com a fala dos dois, assim, e até quero te permitir se depois eu posso divulgar na escola o vídeo de hoje, assim, porque eu acho que é importante a gente fazer isso circular, né? A gente está aqui num grupo pequeno, é um grupo fiel, né, Rejane? Mas a gente precisa fazer essas discussões andarem. E aí falo da escola particular, porque para mim esse é um espaço onde isso é muito pior, muito pior, muito pior. Então, assim, agradeço muito a fala. Fiquei me perguntando, e eu acho que tem uma fala do João que é pontual, e ele repete agora e já tinha falado antes, que é a escola de experiência ou a escola de conteúdo. A gente tem dado outros nomes, né, Rê? Mas, de qualquer forma, vou usar a fala do João, porque me contempla muito, que é pensar que escola, sabe? E aí eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer permanentemente enquanto professor e fazer aos nossos colegas professores. Que significados de escola, né? Quais as intencionalidades que eu tenho para aquilo que eu faço enquanto professora? Por que mesmo que eu saio de casa todos os dias para vir para essa escola? O que eu estou querendo com isso? Então, que escola e que aluno? Né? Eu acho que são duas perguntas que não merecem resposta, elas merecem reflexão, problematização, sempre, permanentemente, né? Todos os dias.
Porque quando o João diz escola de experiência ou escola de conteúdo, né, e a gente pergunta para os professores, é fácil a gente ouvir muitas respostas dizendo, não, escola de experiência, né? Num primeiro momento, essa é a resposta que aparece, mas como eu consigo visualizar a escola de experiência que desenvolve uma prática que demarca os alunos como, aí vou lá para a Giovana, que diz o aluno do AE, o aluno da CIR, o aluno da inclusão, o aluno de educação especial, aí tu vai dando nomes para esse aluno como se esse aluno fosse um aluno à parte, né? Esse é o aluno outro, não é o meu aluno, não é o que está na sala de aula. Por quê? Porque esse é um aluno que me foi dito que é um aluno que não aprende o conteúdo. Então, essa escola de experiência ou essa escola de conteúdo? Essa é uma questão que, bom, se a gente assume, né, que a escola ela existe única e exclusivamente pelo conteúdo, pela apropriação do conteúdo para com fins de profissionalização, né, isso é uma coisa, né? Agora, se a gente está aqui pensando a escola como um espaço de humanização, como um espaço de construção, né, de relações que vão possibilitar esse sujeito estar na sociedade em vida com o outro, e que isso pressupõe uma série de habilidades de se relacionar com a vida, com o outro, com o mundo, com o meio ambiente, enfim, né? E que aí a gente precisa articular, sim, o conteúdo, mas também, e na minha concepção, prioritariamente, a humanização, né? Eu não consigo sustentar, né, o argumento de que essa é uma escola que não é para todos, entende? Como é que eu posso defender a ideia de que alguns alunos não merecem estar na escola ou não são meus alunos porque eles não aprendem o conteúdo, se eu estou aqui supostamente dizendo que a escola é mais do que conteúdo? Bom, então se eu estou dizendo que o aluno que não aprende o conteúdo não tem que estar aqui ou não é meu, então tu estás assumindo que para ti a escola é exclusivamente repasse de conteúdo. Eu vou usar o termo repasse porque eu acho que é repasse mesmo, né? Porque se a escola é de experiência, ela é escola de aprendizagem, ela é escola de desenvolvimento de estratégia, de emancipação, de criação, e isso tudo é aprendizagem, isso tudo também é conteúdo, né? Mas, então, para mim, essa é uma primeira questão. Quando a gente se depara com um argumento que diz assim, mas quem não aprende não tem que estar na escola, tá, então tá muito claro. Que conceito de escola, por que essa pessoa sai de casa todos os dias, vem para cá, faz o que faz. Então, acho que aqui tem uma questão importante que é tensionar permanentemente no sentido de dizer, tá, mas que escola, né? Que compreensão de aluno, né? O que vem fazer esse aluno aqui, né? E aí eu acho que o que a Dalise fala... quando ela diz eu fujo dos rótulos, eu vou te dizer fuja sempre, Dalise, sinceramente, porque vou usar uma frase Foucaultiana, né? Nem tudo é bom, nem tudo é ruim, mas tudo é perigoso, ele diz, né? E de fato, as coisas por si só elas não são nem boas nem ruins, né? Elas são coisas, o que a gente faz com elas é que tornam elas boas ou ruins. Então, o problema não é o diagnóstico em si, a classificação em si, mas o que a gente tem feito com eles. Não é o AE da forma como ele está, mas como a gente vem trabalhando o AE para demarcar e excluir. Então, da forma como nós estamos utilizando o diagnóstico na escola, o rótulo na escola, fuja dele, como mãe, fuja dele. Eu, como mãe, fujo também deles. Né? Então, por quê? Porque um rótulo ele é facinho de ser colocado, mas ele é quase que impossível de ser apagado, anulado e retirado. Depois que essa criança, esse aluno ganha essa classificação, ele passa, né, a ser trabalhado, ele passa a ser visualizado, compreendido e pensado na escola a partir desse rótulo. Né? E por mais que ele vá demonstrando outras e outras e outras possibilidades de estar ali, ele sempre vai ser o aluno autista, o aluno com, né, o aluno com TDAH, o aluno com dislexia, ele sempre vai ser esse aluno que tem... Então, eu acho que o diagnóstico ele facilita por muitas questões, nos dá pistas, nos orienta, mas se ele for usado como um argumento e uma justificativa para o desinvestimento e o abandono pedagógico, ele, para mim, ele é completamente descartável. Porque esse sujeito, né, ele vai continuar existindo. Uma vez eu assisti um trabalho que dizia assim, eu quero que a avaliação seja feita porque eu preciso que os professores passem a enxergar esse aluno. Eles não vão passar a enxergar o aluno porque a avaliação foi feita. Eles aí mesmo é que eles vão entender que existe motivo para que ele não precise ser visto e visualizado na sala de aula. O aluno está ali, ele sempre esteve, a gente enxerga ele, se relaciona com ele na medida que a gente vai interagindo, se disponibilizando,
né? Então, assim, eu acho que a ideia dos rótulos que o João destaca, né, a Darlise dizendo que foge dele, e eu concordo super contigo, Darlise, sem dúvida nenhuma, as escolas particulares, elas têm uma intensificação em toda a política de concorrência, né, de autoinvestimento do próprio aluno sobre ele mesmo, então, de êxito, de rankings, né, de performatividade, que são elementos que vão instituindo uma ideia de normalidade amarrada, né, ao, entre aspas, né, sucesso acadêmico, né, que vai nos levar supostamente a um sucesso profissional, aí a ideia de sucesso e felicidade amarrada, né, a algo que a gente super questiona, mas enfim. Só queria dizer para a Giovana, de tantas coisas que ela pontuou, que são muito boas, que a presença, né, as práticas de judicialização, né, eu acho que eu já comentei um pouquinho de tudo que tu disseste, mas as práticas de judicialização da educação, quando instituem a obrigatoriedade da presença do monitor na sala de aula, nos mostram o quanto todo mundo está autorizado a falar sobre a escola e dizer o que a escola precisa fazer, né? Realmente questionável, isso tem acontecido aqui também, Giovana, de a gente não precisar de monitores, até porque o monitor é para quem, né? O profissional de apoio é para quem? É para quem tem dificuldade de locomoção, dificuldade de alimentação, dificuldade de ir no banheiro com autonomia. É para esses 3 perfis. Não é pedagógico, não é para conteúdo, não é para fazer atividade em sala de aula, não é para fazer planejamento, não é para acompanhar, não é para nada disso, né? Então, são poucos os alunos que precisam do monitor, efetivamente, mas são muitos os que têm conseguido, exatamente porque a gente tem a judicialização, tem alguém externo que não sabe nada de escola, não sabe nada de inclusão, indicando que precisa ter porque é um direito. E a gente precisa, acho que, ampliar essa discussão, né, do quando um direito se torna um elemento de exclusão. Acho que essa é uma questão que precisa ser muito debatida, assim, porque acaba que é como a Camila diz, né, é um direito, acaba quase que se constituindo como um direito de exclusão, né, um direito a excluir, porque tu está instituindo uma marcação que é bem perversa, bem prejudicial. Enfim, eu fui fazendo comentários gerais, porque vocês foram colocando muitas coisas, né, acho que vou só agradecer muito a escuta de vocês, e reafirmar isso que tu disseste, então, para contemplar a Geisa e a Genesi no sentido da gente defender as nossas verdades e fazer as micropolíticas possíveis diárias, né? Então, é todo dia, sempre, de novo, não arredando o pé daquilo que faz sentido para a gente, né? Então, o que é identificar aquilo que não é negociável, que não é mais tolerável, que não é mais possível de ser feito da forma como vinha sendo e lutar por isso, né? No diálogo, na negociação e permanentemente defendendo isso que a gente acredita, porque ninguém vai fazer pela gente, né? Essa ação é uma ação que é indelegável, eu não posso delegar a ninguém, eu preciso eu fazer porque é aquilo que realmente faz as coisas terem sentido para mim. Então é desse lugar que eu defendo, que eu penso, e eu acho que todo mundo, né, a gente precisa encontrar as nossas verdades e falar a partir dessas verdades, né? Brigando por elas, defendendo elas permanentemente.